Olá, sou a professora Silvana Sanquete. Hoje estamos aqui para estudar a disciplina Práticas Pedagógicas em História 1. Essa disciplina é extremamente importante porque nós iremos dialogar entre teoria e prática e vamos desenvolver uma atividade ao final da disciplina, uma ação pedagógica na escola. Nós vamos para a comunidade, então nós vamos praticar a aula de história, o fazer do professor de história. Neste módulo 1, nós teremos como as perspectivas teóricas e metodológicas da disciplina. É importante nós entendermos, principalmente, a história da disciplina de história, como que ela surgiu, como ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Como nós vamos utilizar as temáticas transversais no ensino de história e quais materiais que nós devemos utilizar. Então, é importante pensarmos essa disciplina para além da prática docente, mas também para o fazer do professor de história como um todo. Então, vamos lá. A disciplina História, ela vai nascer, principalmente aqui no Brasil, a partir de um movimento de reformas curriculares. Então, praticamente 12 a 14 parâmetros irão ser construídos ao longo da história no Colégio Dom Pedro II. Então, como sabemos, Dom Pedro era um apaixonado pela história. Ele se preocupou em construir, apesar de ser uma construção de uma história positivista, de grandes heróis, grandes acontecimentos, mas teve a preocupação do registro histórico. Isso é muito importante para a nossa construção enquanto uma disciplina da história. Depois nós vamos ter a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que vai trazer novas temáticas, novos debates. É interessante porque novos componentes curriculares vão ser agregados, vão ser somados ao ensino de história e as outras disciplinas, trabalhando de maneira transversal, curricular. É importante porque o estudante vai ter acesso ao conhecimento como um todo. Precisamos conhecer os conceitos de currículo. O que é esse currículo? O currículo é todo o caminho que o estudante irá fazer ao longo da sua formação estudantil, de todos os conteúdos que ele deve conhecer, que ele deve ter conhecimento, ter acesso a esse currículo. Então, desde do ensino fundamental 1 e 2, ele tem todos os caminhos que ele deve percorrer e conhecer dentro do currículo. E tudo isso planejado, organizado de maneira linear, historicamente. Não no sentido literal da palavra linear, mas na maneira de construir, então, uma lógica curricular, uma lógica do conteúdo histórico. Dentro desse cenário, então, nós temos os temas transversais. É um ponto importante porque nós trazemos novos debates para o ensino de história. Trazemos também a cidadania, os diálogos com a democracia, o diálogo com a nossa realidade, com as vivências dos nossos estudantes. E importante falar também do nosso material didático, a produção do material didático. Ao longo da história, essa produção ela foi construída e foi problematizada por historiadores ao longo da história. No início, nós tínhamos uma indústria que produzia esse material, que não passava pela mão do professor, pela avaliação. Depois de muito movimento, depois de muito debate, houve, então, a seleção pelos professores desse material didático. Que linha eu vou tomar? Por que isso é importante? Um livro didático, ele tem toda uma corrente de escrita, de pensamento, de escola histórica. Então, os historiadores, os professores de história, começaram a discutir, levaram essas discussões para falar, olha, esse material que nós queremos utilizar, esse é o mais adequado que nós podemos utilizar. Então, o material ele vai sendo enriquecido pelos estudos e pelas escolas históricas
que se debatem para estudar história, para pesquisar os acontecimentos, os fatos históricos, para pensar toda essa lógica. Então, é importante para nós, professores de história, analisar todo esse material e saber qual o melhor percurso a se percorrer dentro do caminho da história. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês é que ao longo da história, as ciências humanas, elas são históricas por natureza, porque ela é teórica, ela é histórica, tem uma trajetória de uma história, de um caminho, e ela também é prático. Por quê? Ela está interligada. Aqui eu estou falando de história, de geografia, é importante pensar de filosofia, sociologia. Então, ela é importante falar que elas estão interligadas. Então, o conteúdo, a disciplina história, ela é um conjunto de saber e poder. Por quê? E os nossos governantes, ao longo de toda a nossa história, pensando aqui na história do Brasil, desde que Brasil é Brasil, né, todo momento em construir, enquanto uma história de uma nação, a história teve um papel muito importante e foi muito atacado ao longo da história porque ela tem um espírito crítico, a disciplina coloca os estudantes para pensar criticamente sobre os acontecimentos, sobre os fatos históricos, sobre a vida, sobre a democracia, sobre todos os processos que nós vivemos. Portanto, ele é um conjunto que constrói, então, esse saber. Se nós temos conhecimento, nós temos esse poder de transformação, de debate, de análise crítica de qualquer período. E aí nós vamos vivenciar na história da disciplina um período ditatorial, onde os governos militares governaram de 1964 a 1984. Esse período, ele foi quase que o conteúdo de história e geografia foram banidos, ou seja, ela foi sendo deixada de lado, porque por conta desse espírito crítico que a disciplina tem por sua natureza. Então, ela foi sendo construída outras disciplinas que eram utilizados os professores de história, professores que tinham licenciatura curta, que era um prazo. Hoje vocês têm 4 anos para estudar, para se transformarem, né, se formarem professores de história. Naquele período era uma licenciatura curta, rápida, então qualquer professor ministrava a disciplina história. E aí o conteúdo, o currículo dela foi minimizado e entra outras disciplinas, como a educação moral e cívica, estudos dos problemas brasileiros e organização social e política brasileira. Então, essas disciplinas, elas ganham espaço nesse cenário, no currículo da história, e o conteúdo de história ela vai ser minimizado, tanto história como geografia, e inicia um período também de ampliação das ciências sociais. Qual era o objetivo do governo nesse momento? É que não queria, então, esse espírito crítico da sociedade, onde fosse questionar as questões democráticas, o próprio período que estava sendo construído aqui no país. Então, é um período onde a disciplina da história, os historiadores, eles vão ser atacados, criticados por seus posicionamentos e por esse pensamento crítico. Também nós vamos ter a construção de uma nova lei a partir da redemocratização do país. Então, a partir de 1984, inicia-se novos debates e essas disciplinas vão ser remodeladas. Então, nós voltamos a discutir esse ensino, como que nós vamos ministrar, então, esses conteúdos da história, propriamente da disciplina histórica. Então, nós temos o surgimento da LDB, e depois vem a nova LDB, que é a Lei 9.394 de 96, uma importante lei que vai trazer, então, o que nós iremos discutir, o que nós vamos problematizar, então, na escola, no ensino propriamente dito da história. 1997, então, o ensino, ele torna
um ensino autônomo, que vai ser construído com os professores, a partir das associações nacionais, como a ANPU, que vai discutir quais assuntos, quais temáticas, quais debates nós levaremos para os nossos estudantes, quais conhecimentos nós levaremos para os nossos estudantes, pensando o conteúdo da história. Então, é importante pensarmos a disciplina enquanto uma construção crítica do saber. Muito tempo falou o que é a história? A história é a memória da sociedade. A história ela tem um papel fundamental do pensamento crítico, da construção desse pensamento. Eu sempre falo, pensa você amanhã acordar e não lembrar do seu passado, você não sabe quem você é. E aí você não sabe onde mora, você não tem uma identidade. Isso é importante. Por quê? Sem o seu passado, quem é você? Você é filho de quem? Então, a história, ela é a memória do passado, e aí ela vai sendo construída ao longo do tempo para refletir sobre todos os passos que tivemos ao longo da história. Então, dentro das PCNs, da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nós temos também as DCNs, que significa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Ou seja, vai se construir o conhecimento a partir da articulação dos conteúdos. E aí nós vamos ter outras temáticas abrangentes e principalmente questões contemporâneas que afetam a nossa vida. Então, nós vamos pensar numa escala global, nós vamos pensar nas realidades locais, nós vamos pensar como aquecimento global, nós vamos pensar como o desmatamento, como problemas sociais em que vivemos a todo momento. Então, nós vamos pensar na nossa história regional. Então, é importante pensar o que nós iremos refletir. Então, o que essa história muda na nossa realidade? Então, conhecer a história é também pensar o futuro da humanidade. Então, ele é um estudo do passado, mas principalmente uma reflexão do que nós vivemos no momento contemporâneo. Interessante saber que ela é uma relação, passado e presente. Se nós conhecemos o nosso passado, dificilmente iríamos reproduzir erros, podemos colocar aqui entre aspas, do passado. Ou seja, vamos colocar um exemplo do Holocausto. Será que se as pessoas soubessem que 6 milhões de pessoas seriam mortas em campos de concentração, será que as pessoas iriam aderir a esse movimento? Qual seria, então, o movimento naquele momento? Então, a história ela vem para refletir sobre esse momento. Será que nós queremos uma guerra, uma nova guerra, e que esse acontecimento histórico se repita? Então, é importante não pensar anacronicamente, ou seja, pensar esse passado com os nossos olhos do presente, mas refletir o que levou a uma Segunda Guerra Mundial, o que levou a sociedade a colocar seres humanos em campos de concentração, e matar e exterminar pessoas, crianças, né, animais e por aí afora. Então, é pensar essa relação do passado e presente. E lembrando, o que a história se preocupa? Ela se preocupa com os vestígios que foram deixados no passado. Então, o que esse passado marcou na nossa história? Então, são pontos importantes para destacar. Outro ponto, o nosso documento. O que é história e documentos? São registros históricos, seja uma narração, seja uma fotografia, um filme, um documentário, uma carta expedida. Então, tudo isso é um documento, é um objeto da história para se analisar, então, essa dinâmica da vida real. É importante que a história, ela se preocupa com a construção dos indivíduos, o que eles construíram, quais linguagens utilizaram, como foi a narração da sua história, do mundo, das suas vivências, então, como eles se organizaram socialmente, tudo isso é importante, é uma ferramenta da disciplina histórica. É uma importante reflexão do conteúdo da história.
Aqui, outro ponto importante é pensar, nós, historiadores, vocês, futuros historiadores, professores, é importante pensar, o historiador ele não faz o documento falar, mas ele fala através das explicitações, dos debates que esse documento traz, as reflexões, é fundamental para construir uma narrativa daquele contexto histórico. Ou seja, eu tenho um monumento em minha cidade da Guerra do Paraguai, que marca os 100 anos da Guerra do Paraguai. Eu vejo aquele monumento e eu me remeto, então, àquele acontecimento histórico de 100 anos atrás. Então, como isso é importante? Como uma carta, como um documento oficial. Então, é importante que eu tenha uma narrativa, ou seja, uma construção desse acontecimento histórico. E aí, nesse sentido, eu tenho agora nos debates, dentro dos temas transversais, eu tenho então esse conhecimento através dos temas transversais, ou seja, eu trago novos debates para o ensino de história. Então, eu trago ética, eu trago saúde, eu trago também trabalho e consumo, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual. Tudo isso ele vem trazer os debates da realidade social, o que os nossos estudantes, o que a nossa sociedade está vivendo. Então, eu preciso dialogar passado e presente, realidade, para que a história faça sentido. Porque se ela não faz sentido, se ela não nos toca, teremos uma dificuldade de transmitir esse conhecimento, de levar o conhecimento aos nossos estudantes. Então, ele precisa entender. Por que é importante cuidar do meio ambiente? Se eu não sei essa relação que tem entre a minha história e o meio ambiente, por que eu não devo queimar lixo no meu quintal? Qual que é essa relação com o meio ambiente? Então, tudo isso é importante, tem que fazer um sentido para os nossos estudantes, para ele entender essa relação. Depois também eu tenho a possibilidade de discutir os temas contemporâneos transversais na BNCC. O que seria isso? Eu posso trabalhar com história e matemática, história e língua portuguesa, história e geografia, trabalhar de maneiras transversais essas temáticas e problematizar cada um dentro da sua temática. Ou seja, eu posso estar falando sobre história do Brasil e dialogar juntamente com a construção geográfica da história do Brasil. E o que era produzido nesse momento? Então, esse tema, História do Brasil, especificamente, podemos pensar no período imperial, nós podemos estar trabalhando textos em língua portuguesa que fala desse período. O que era o Brasil nesse momento geograficamente? Qual era a configuração do nosso país? Então, o aluno começa a fazer sentido para o aluno sobre esse conhecimento. Então, é importante esse diálogo com a vivência dos nossos alunos. Então, quais as possibilidades de práticas podemos trazer para o conhecimento histórico? Uma experiência que trago para vocês hoje é história em quadrinhos, como aqui nós temos uma charge, uma história em quadrinhos, levar para o aluno essa possibilidade. Então, vamos construir uma história em quadrinhos de um determinado acontecimento histórico, de um momento histórico. O que isso vai trazer? O que isso vai possibilitar? É que o aluno faça uma pesquisa, que o aluno vá buscar esse conhecimento, que ele vai trabalhar arte, que ele vai trabalhar pensamento crítico, ele vai trabalhar narração. Então, é importante que ele vai estar saindo do teórico, desenvolvendo a prática junto. Então, a prática, ela tem sentido nesse momento, onde ele sai do pensamento propriamente apenas teórico, daquele conhecimento que ele teve teórico, e ele vai desenvolver, então, na prática, pensando como foi esse momento histórico, como aconteceu, e ele vai construir ludicamente esse processo. Então, na época, nós construímos quadrinhos, uma história em quadrinhos,
das grandes navegações. Então, os alunos possibilitaram uma pesquisa e depois essa produção. E saíram lindos gibis que foram depois expostos esses trabalhos para os demais colegas. Então, é uma possibilidade de desenvolver. Então, não é uma aula expressamente expositiva ou uma aula onde eu jogo conteúdo e depois eu coloco perguntas e que o aluno tenha que decorar esse conteúdo, que eram como era ensinado história em tempos remotos, onde o aluno teria que decorar, então, o conhecimento. Então, não é mais nesse sentido. Hoje a história ela é reflexiva, então ele vai buscar para além disso. Então, o aluno sai, o aluno também se transforma em protagonista, ele vai construir o conhecimento juntamente com o seu professor. Então, isso é extremamente importante na formação acadêmica dos nossos estudantes, onde eles vão também construir esse pensamento crítico. Então, o que fazem os professores? Como ensinam os professores? Então, os professores, eles precisam trazer as temáticas, eles precisam apresentar as fontes de pesquisa. O que é fonte? A gente vai lembrar lá do local que nós buscamos água, ou seja, a fonte ele tem um significado importante porque é de onde nós vamos buscar esse conhecimento, seja numa fotografia, seja numa música, seja num monumento, seja uma publicação jornalística, então, afim, uma novela. Então, tudo isso se compõe uma fonte de pesquisa para os nossos alunos. Os materiais que serão utilizados, o que eu vou utilizar para apresentar essa história? Eu vou usar um material didático, eu vou somar esse material didático, um paradidático, mais uma fonte externa para problematizar, para mediar esse conhecimento. Então, é importante que eu vou trazer o passado e vou dialogar com o vivido entre nós, ou seja, aquilo que nós vivenciamos na nossa vida, para fazer sentido, porque senão a história ela fica solta, sem sentido, sem significado para os nossos estudantes. É importante destacar que, dentro da disciplina, nós iremos construir um portfólio. Dentro desse portfólio, que será isso, né? O que é um portfólio? Então, nós vamos, como tarefa, produzir uma ação extensionista, nós iremos construir esse conhecimento através de uma produção de um material que será aplicado na prática na escola. Então, levaremos um projeto para a escola e vamos aplicar. E, ao final, produziremos um portfólio, ou seja, todos os registros que nós faremos na escola. Então, é importante destacar que vocês agora devem levar como tarefa dessa aula buscar um conteúdo, um tema para desenvolver uma atividade, uma ação extensionista na escola, porque essa disciplina, ela tem parte da disciplina é extensionista. Então, agora vocês vão vivenciar essa prática na escola. Vocês irão desenvolver uma atividade em diálogo com o professor da disciplina. Poderá chegar na escola e falar para o professor: o que eu posso lhe oferecer? Nós temos um exemplo, a 20 de novembro, nós temos como referência o Dia da Consciência Negra. Então, é isso que a escola precisa? Eu vou produzir um material. O que eu posso oferecer para a escola enquanto prática do conhecimento? Então, eu posso levar esse conteúdo para a escola e debater. Então, ali eu estou levando o conhecimento, a história da África, eu estou estudando a questão dos afrodescendentes do Brasil, e aí eu posso dialogar com essa identidade, com esse pensamento construído da consciência negra no Brasil. Aqui eu trago um exemplo para vocês, mas vocês podem trabalhar uma diversidade de temáticas dentro de uma ação extensionista. Então, é importante pensar o quê? Eu sairei da teoria, então eu preciso estudar a teoria, eu preciso conhecer,
e eu vou levar para a prática. Aqui eu vou dialogar com os meus estudantes. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma roda de conversa, eu posso fazer um painel onde os alunos irão levar registros para construir esse painel para debater conosco sobre esse acontecimento. Então, eu vou levar para esse aluno uma temática que seja desenvolvida dentro da escola e que eu leve o conhecimento e que eu comece a praticar o ensino de história na escola. O que nós temos lá na nossa memória? Como era a nossa aula de história? Como o conhecimento funcionava ao longo da nossa formação acadêmica? E o que eu quero construir enquanto professor, professora de história? Então, é importante destacar esses pontos onde essa construção da disciplina história, ela perpassa não só o passado, mas o presente, a vivência dos nossos alunos. É importante destacar que nós podemos dialogar passado e presente e fazer sentido enquanto uma disciplina, enquanto um conteúdo teórico para os nossos estudantes. É importante lembrar, já construa seu caderninho de memória, ou seja, tudo que eu vou fazer, desde o meu planejamento da minha ação, desde a visita na escola, desde a construção, eu faço um relato, porque depois, lá no final da disciplina, vocês terão que entregar um portfólio, ou seja, um relatório de todas as atividades que desenvolveram nessa disciplina. Então, é importante fazer esse registro, esse documento, para que vocês tenham essa produção, fotografias, registros dos alunos, dos trabalhos que os alunos produziram. Então, tudo deve ser registrado desde a primeira aula. Então, hoje, gostaria de deixar para vocês, enquanto tarefa, essa reflexão: o que eu vou produzir, o que eu vou levar para os nossos estudantes, o que eu posso levar de oportunidade, de conhecimento. Ou pensar na história da minha cidade, que é pouco estudado, pensar no meio ambiente da minha cidade, pensar nas relações que tenho aqui da comunidade, se eu tenho uma comunidade indígena, se eu tenho um quilombo, o que eu posso contribuir, então, de reflexão para os meus alunos? O que eu posso levar de uma temática proposta na BNCC? Então, que discussões eu posso proporcionar aos meus alunos nesse momento? Porque agora vocês irão praticar o ensino de história, agora vocês vão praticar a ser professores de história. Então, é importante frisar esse momento. Mas fique tranquilo, nós teremos toda a estrutura do planejamento, então vocês vão planejar e depois vocês irão executar, então, essa ação extensionista. Eu estou aqui para auxiliar, para tirar dúvida de vocês, e é importante que essa construção seja produzida com muito planejamento e sempre em diálogo com o professor da disciplina. E aí eu preciso escolher qual turma eu farei, então eu posso fazer do 6º ao 9º ano, ou no ensino médio, do 1º ao 3º ano. Então, eu vou escolher os caminhos, eu vou escolher a turma, eu vou escolher a escola que eu vou desenvolver essa atividade extensionista, ou a comunidade que eu quero fazer. Então, eu quero desenvolver um projeto que atenda a comunidade onde eu viva, que eu leve esse conhecimento, que eu proporcione esse debate nessa sociedade. Então, você pode construir essa ação extensionista, levar esse conhecimento, levar esse debate de um conteúdo histórico tão importante como é a disciplina História para a construção da memória da nossa sociedade. É extremamente importante, como eu falei para vocês lá no início da aula, é a memória. Então, a gente precisa pensar no nosso passado para refletir que sociedade queremos no futuro. Então, até a próxima aula. Agradeço esse momento pela atenção de vocês e contem sempre comigo para a construção dessa disciplina e do conhecimento histórico.